a escolha de Cauli sem entrar no mérito da fase dele, mas pela questão tática. O senhor colocou ele no lugar de Sanabria, que estava, se desgastou muito, ele saiu morto, claro, mas ele estava fazendo uma ótima recomposição. Quem? E Quem? Sanabria estava fazendo Não, ele falhou um pouquinho na recomposição. O que ele teve de excepcional foi a parte ofensiva. Na recomposição, ele ainda deixa um pouco a desejar. Pronto. Ele não estava fazendo uma ótima recomposição, mas estava fazendo um ótimo jogo de 1 contra 1. Foi o ponto de desequilíbrio ofensivo nosso. Pronto, continuando. Logo quando o Leonardo Jardim fez 3 mudanças, ele tentou botar o Cruzeiro mais pra um tudo ou nada, né? Ir pra frente. E quando você coloca Cauli, naturalmente, eu acredito que o time perde na recomposição, principalmente quando ele atua com o William José e com o Everton Ribeiro já visivelmente cansados. E na jogada que originou o gol do Cruzeiro, era uma situação de ataque do Bahia. E Juba, como é um lateral que joga muito por dentro, ele estava lá na hora do ataque. E o lado onde saiu o gol do Cruzeiro primeiro foi pelo lado... Com vantagem numérica, 2-1 na marcação. Você lembra do lance ou não? Lembro. Eu lembro do lance também. Eu não lembro exatamente. Estava, acho que se eu não me engano, Santi e Jean Lucas com 2 contra 1. Nós em vantagem. Em nenhum momento nós tivemos em desvantagem no jogo. 5 contra 4. O lance do gol eu lembro bem na minha cabeça, não de ver. 5 contra 4, vantagem numérica. Não importa quem seja o jogador. O Jean Lucas é um jogador com capacidade de marcação. Santi é um jogador com capacidade de marcação. Matheus Pereira, se eu não me engano, o Nico está com ele. Gabriel está na cobertura. Arias está no rebote. Não teve nenhum momento por o Juba estar adentro. Nós não tivemos em desvantagem. O Cruzeiro não contra-atacou em 4v3, em 3v2, em momento algum a gente. Correto, mas logo após o primeiro gol, você resolveu tirar o William José e o Everton Ribeiro, porque na questão da recomposição. Não, porque estavam cansados. É isso, só Sim. que o meu Entrou o ponto Nestor é que no lugar do Everton. E eu O Cauli concordo. foi para dentro no William. O Cauli é mais dinâmico que o William em matéria de movimentação. Concordo, E mas... Zé é um lateral de recomposição do lado que recompõe bem. Concordo, mas perceba como o William José, Everton Ribeiro e Cauli, o time perde na recomposição. Isso eu acho que é um Quantos fato, minutos Rogério. eles estiveram juntos no campo? Poucos, mas foi o suficiente para ser o ataque Não, do o Cruzeiro. ataque, eu acabei de te dizer. O ataque está coberto com 5v4. Não estou entendendo. Aonde está a vantagem do Cruzeiro? Aonde está a vantagem? Onde o Cruzeiro teve vantagem naquele ataque numérico em algum momento? Foi quando Uma bola controlada por nós, que o Michel arrisca uma jogada individual, e no momento do contra-ataque, o contra-ataque eram 4 do Cruzeiro contra 5 do Bahia. Em nenhum momento teve descoberto, em nenhum momento o Cruzeiro venceu o jogo por um contra-ataque bem executado contra a gente. E na questão do primeiro perde pressão, né? No primeiro pé de pressora, todo mundo foi para a área, os jogadores estavam bem compostos na marcação, o jogador sai com a bola dominada para o ataque, nós conseguimos recompor a linha bem feita, 4-1 com o Jean por aqui, o Jean vai na cobertura do Juba fazer, como a gente sempre faz, sem problema nenhum. Eu já te expliquei inteira a sua questão, eu não sei mais o que você quer debater comigo sobre isso. Se você entende que a entrada de Cauli no lugar de Sanabria... Eu entendo que a entrada do Cauli no lugar do... O Cauli é um jogador de maior conhecimento do que o próprio Sanabria. Em matéria de recomposição, ele recompõe igual ou melhor do que o Sanabria. Igual ou melhor que o Sanabria em matéria de recomposição e compreensão do sistema de jogo. A minha pergunta era se eu só acho que foi correto. Então, tudo bem. Tá Obrigado. bom, beleza. Boa noite, Rogério. Olha a arrogância desse rapaz, desse fraco, incompetente, arrogante. Aqui na Bahia você arrota grosso, rapaz. Sabe? Porque, infelizmente, a imprensa daqui, ela é mamão com açúcar. Se é em São Paulo, se é no Rio, a sua bola era murchada rapidinho. O Cruzeiro não jogou nada, não? Não? Quem ganhou os 3 pontos, rapaz? Quem subiu na tábua de classificação, rapaz? Quem despencou na tábua de classificação? Porque jogo bonito, posse de bola, isso não ganha jogo. Você não entendeu isso, não? Você tá no lugar errado, velho. Você tá no lugar errado, seu arrogante. Respeita a imprensa, respeita o Bahia, respeita essa torcida, rapaz. Na verdade, você nunca respeitou. Você tá aqui pelo dinheiro que você ganha. Você está aqui pelo dinheiro que você ganha, seu irresponsável, incompetente. Seja humilde, faça que nem Paiva. Larga o Bahia, rapaz. Renuncia. Você não tem coragem para isso. E Paiva não tinha o elenco que você tem e renunciou. E você aqui quer debater com a imprensa, baixa sua bola, rapaz. Baixa sua bola, seu irresponsável. E você não vai nem para a Libertadores. Eu vou lhe mostrar que você não vai para a Libertadores de América. Com o elenco que você está aí, com ele todo quebrado, que você quebrou esse elenco. Você quebrou esse elenco. Elenco curto para a temporada, o calendário brasileiro não cabe.
Só cabe na sua cabeça, na sua filosofia de trabalho, que Cadu deixou você mandar no Bahia. Só que aqui tem torcida. Aqui tem torcida. Já tá na hora de você pegar seu bonézinho e cair fora. Que campeonato baiano, Copa do Nordeste, a gente sempre ganhou isso aqui. Entendeu? Respeito à imprensa baiana, rapaz. Toma vergonha em sua cara. Cruzeiro não jogou nada, foi? E quem ganhou o jogo? Cacete! Marcelo Tricolor, o polêmico. Uma virada, o Bahia, desde o jogo da Libertadores, que não perde em casa e perde a primeira no Brasileirão. Eu queria falar com relação às mudanças, né, baseado no jogo de hoje. No jogo do Maracanã, você colocou o Juninho, um garoto da base, quando o Bahia perdia por 2-0. E hoje você tinha dois garotos que você trouxe pela primeira vez da base, que joga na linha de frente, e optou por manter a tentativa de Cauli pelas beiradas e inovou com o Zé Guilherme. Por que atuar dessa forma, escolher esses dois atletas, e numa partida como a de hoje não dá, naquele momento que venceu o jogo, a opção de atletas da base? Porque eles treinaram um dia comigo, dois o Lian, e um treinou o Cone. Não tem... Naquele momento do jogo, nós ganhávamos quando foi feita a substituição. E o Cauli entrou pelo lado quando o Sanabria sente câimbras. Eu confio sempre mais num jogo desse porte, desse tamanho, em jogadores que já estão há muito mais tempo com a gente e conhecem muito mais do sistema de jogo. O próprio Sanabria ainda tem alguma dificuldade, ainda não está 100%. A recomendação era só para 45 minutos. Nós usamos porque ele estava muito bem, pelo lado dele, por onde se desenhou todas as jogadas de gol. O Zé já vem treinando há bastante tempo com a gente, e vem nos últimos tempos, já que nós não temos Pulga, já que nós não temos Ademir. O Lúcio, que vinha fazendo hora ou outra pelo lado, parece um negócio excepcional, e o clube realizou a negociação. Nós trabalhamos com o Iago um pouco, trabalhamos com o Zé nessa função, por isso que, hora que o William cansa, entre botar o Cauli na frente, diante das circunstâncias que estava o jogo naquele momento, e botar o Cone, que não é mais Cone, como é que é agora? O João, que eu sempre chamo, o João, ele só treinou ontem com a gente, foi o primeiro treino dele, então eu achei que era melhor a gente usar os jogadores que já estão mais acostumados com a gente no sistema para poder executar a função dentro do campo. Rogério, boa noite. O Juninho já treina mais tempo com a gente do que o Cone. Olha, a gente está batendo setembro, né? E a gente percebe que alguns jogos do Bahia, esses jogos difíceis, duros, parece que falta reposição, né? O Leonardo Jardim fez 3 atacantes, né? O time foi para frente e você não tinha muitas opções. E também queria saber de você em relação ao Cauli, por que essa insistência, já que o torcedor, a gente tem um repórter que circula no estádio e praticamente boa parte da torcida tem assim reclamando da condição técnica do Cauli, porque ele não consegue render o que rendia. Eu queria que você abordasse esses dois temas. Bom, sobre o Cauli, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, se a gente tivesse desistido do Canu quando tinha... Então, assim, a função do torcedor, logicamente, é ele está vendo aquele momento do jogo. Você acha que o Cauli, na tua opinião pessoal, ele não tem condições de jogar com a gente? Eu acho. Sim, então por isso ele começou no banco hoje, não começou? Entrou nos minutos finais, nos minutos 20, 25, não sei exatamente quanto nos minutos finais, para fazer uma função que ele está acostumado, fora para dentro, pé direito, vindo para fora. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez... Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que
Cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Então, assim, o Zé, realmente falta jogadores, porque eles estão. Não é que faltam jogadores. Infelizmente, nós perdemos os dois pontas que eram titulares para nós já por um bom período, né? Inclusive com uma relesão do Pulga. E a questão do Lúcio, que muitas vezes jogou de lado, são 3 jogadores que nós, nesse momento, nos faz falta. Que eu espero que em breve o Ademir esteja com a gente, no mês que vem o Pulga possa voltar, e aí nós tivemos a estreia do Sanabria, acho que foi a coisa mais positiva do dia de hoje. Agora, nos últimos minutos, realmente tivemos que improvisar um pouco diante disso. Michel por um lado, o Zé pelo outro, para tentar continuar dando força. Aliás, o Michel é que ganha a disputa da bola pela força, por ser um jogador mais de contato físico e que dá a oportunidade de dar continuidade na jogada do gol do Jean, né? Agora, o Cauli é um bom jogador, é que nós perdemos o jogo. Se a gente ganha o jogo de 1-0, as perguntas não existiriam nesse sentido. Boa noite, Rogério. Justamente sobre os lesionados que você citou há pouco. Você acha que existe a possibilidade de algum retorno na partida contra o Ceará? O que é que você observa nesse sentido? Eu acho que amanhã a gente tem uma posição melhor, mas eu não consigo prever para você se nós, mesmo assim, em condições físicas ideais, mesmo que já esteja recuperado, dificilmente. Boa noite, Rogério. Você perdeu mais um jogador, o David Duarte, ou foi opção Não. sua? Infelizmente, aqui no aquecimento, ele sentiu a coxa e não pôde começar a partida. Então, nós vamos ter que dar uma olhada nele amanhã para ver o que foi. E aí, depois de exames, alguma coisa, poder dar um posicionamento melhor para vocês. Rogério, boa noite. O torcedor sempre vai relembrar de 2024, onde no segundo turno o Bahia acabou tendo uma queda de rendimento. Sim. E depois desse jogo, o Bahia saiu do G4, a primeira derrota na Arena Fonte Nova como mandante. Como buscar soluções, visto que o departamento médico do Bahia está bem cheio? Na sua cabeça passa por uma mudança de esquema para ter mesmo o próximo jogo que tem espaço contra o Ceará? Eu acabei de dizer, até o minuto 75, ninguém faria essa pergunta. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, bola bate na trave, volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo. E nós, acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol. E aí, nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. Boa noite, Rogério. Como você mesmo disse, o Sanabria é o ponto positivo que dá para tirar da partida de hoje. Queria saber como é que você pretende usar ele nos próximos jogos e como você avalia a partida dele, porque ele mesmo falou que ainda está em processo de adaptação. Em processo de adaptação no sistema de jogo, ele já melhorou bastante do que chegou no dia que chegou, mas na parte física ele ficou bom tempo parado, por isso até sai com cãibra, né, com um pouco de cãibra, pediu para sair. Nós usamos ele até o minuto que era possível. Eu acho que o Sanabria é o grande destaque individual do jogo, mas eu não posso deixar de... Quando o nosso time joga mal, eu sou sincero, jogamos nada contra o Fluminense, eu falei para vocês, mas hoje contra o Cruzeiro é um bom time físico, forte, e nós dominamos o Cruzeiro como um todo, né? A gente tem que ser justo na análise. Perdemos o jogo, claro, o que vale é o resultado final, sempre. Já jogamos alguns jogos não tão bem e conseguimos vencer. Esse nós jogamos bem, controlamos o jogo. Não tivemos tantas oportunidades de gol porque sofremos para dar peso na área, mas só o Sanabria fez 7 ou 8 jogadas com possibilidade de cruzamento e gol, que nós não conseguimos dar esse peso necessário na área diante das características que a gente tem. Mas eu não posso ser injusto com os jogadores hoje, tecer críticas, a não ser em momentos pontuais, como tomadas de decisão, no sentido de bloqueio, como foi o segundo gol do Cruzeiro. Nós não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir e vai deixar. Isso não é uma coisa... Isso é uma tomada de decisão que nós temos que ter por si próprio. O atleta tem que ter por si próprio, ele tem que gritar, se comunicar, falar um com o outro. Agora, de resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar.
no final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, é o controle do jogo total do Bahia. Mas, claro, nós vamos fazer uma análise da derrota. Se nós quisermos tirar tudo isso, sem problema nenhum, é sempre triste perder, principalmente para uma equipe que não tinha perdido ainda no Campeonato Brasileiro, ter um resultado ruim dentro de casa. Agora são 2 jogos fora de casa, onde normalmente a gente tem um pouco mais de problema quando a gente joga fora dos nossos domínios. Mas eu não posso deixar de ressaltar o bom jogo que a gente fez até o momento que a gente se desequilibra quando toma o gol. Boa noite, Rogério. O jogo no Rio na semana passada foi de fato um jogo apático e resultados como esse, vindos em conjunto com a eliminação, pedem respostas imediatas, principalmente com o calendário apertado que a gente tem. Hoje a resposta é muito positiva de desempenho, mas o resultado negativo que, como você disse, acaba apagando todo o histórico que foi feito na partida. Eu queria que você trouxesse só o seu panorama a respeito do processo. A gente está falando muito sobre as questões de lesões físicas, mas como fazer com que o seu grupo não perca também a questão psicológica, mesmo jogando bem os resultados, 2 resultados adversos seguidos? Como recuperar esse grupo psicologicamente, porque fisicamente ele já está abalado? Eu acho que aí é muito individual, é muito particular, é muito de cada jogador. Eu posso ser sincero com eles, posso falar para eles como eu falei no final do jogo contra o Fluminense, que foi uma atuação vergonhosa da nossa parte, porque nós não competimos. Hoje eu também fui sincero com eles. Falei, nós precisamos ter mais atenção, nós precisamos matar o jogo, não podemos dar bobeira. Agora, eu não posso mentir para eles que eles não fizeram um bom jogo de maneira geral no dia de hoje. Acho que eles fizeram tudo que o torcedor esperava em matéria de produção. Agora, o resultado não vem, logicamente começa-se a ter mais, o peso psicológico começa a ser maior. Aí é muito da força interior de cada um. Boa noite, Rogério. Eu queria falar um pouquinho sobre a escolha de Cauli, sem entrar no mérito da fase dele, mas pela questão tática. O senhor colocou ele no lugar de Sanabria, que se desgastou muito, ele saiu morto, claro, mas ele estava fazendo uma ótima recomposição. Quem? Sanabria estava fazendo... Não, ele falhou um pouquinho na recomposição. O que ele teve de excepcional foi a parte ofensiva. Na recomposição, ele ainda deixa um pouco a desejar. Pronto. Ele não estava fazendo uma ótima recomposição, mas estava fazendo um ótimo jogo de 1 contra 1. Foi o ponto de desequilíbrio ofensivo nosso. Pronto, continuando. Logo quando o Leonardo Jardim fez 3 mudanças, ele tentou botar o Cruzeiro mais com tudo ou nada, né? Ir para frente. E quando você coloca Cauli, naturalmente, eu acredito que o time perde na recomposição, principalmente quando ele atua com o William José e com o Everton Ribeiro já visivelmente cansados. E na jogada que originou o gol do Cruzeiro, era uma situação de ataque do Bahia. E Juba, como é um lateral que joga muito por dentro, ele estava lá na hora do ataque. E o lado onde saiu o gol do Cruzeiro primeiro foi pelo lado... Com vantagem numérica, 2-1 na marcação. Você lembra do lance ou não? Lembro. Eu lembro do lance também. Eu não lembro exatamente. Estava, acho que, se eu não me engano, Santi e Jean Lucas, com 2 contra 1, nós em vantagem. Em nenhum momento nós tivemos em desvantagem no jogo. 5 contra 4. O lance do gol eu lembro bem na minha cabeça, não de ver. 5 contra 4, vantagem numérica. Não importa quem seja o jogador. O Jean Lucas é um jogador com capacidade de marcação. Santi é um jogador com capacidade de marcação. Matheus Pereira, se eu não me engano, o Nico está com ele. Gabriel está na cobertura, Arias está no rebote. Não teve nenhum momento por o Juba estar adentro, nós não tivemos em desvantagem. O Cruzeiro não contra-atacou em 4v3, em 3v2, em momento algum a gente. Correto, mas logo após o primeiro gol, você resolveu tirar o William José e o Everton Ribeiro, porque na questão da recomposição. Não, porque estavam cansados. É isso, só que o meu entrou o ponto Nestor é que no lugar do Everton. E eu O Cauli concordo. foi para dentro no William. O Cauli é mais dinâmico que o William em matéria de movimentação. Concordo, mas... E Zé é um lateral de recomposição do lado que recompõe bem. Concordo, mas perceba como o William José, Everton Ribeiro e Cauli, o time perde na recomposição. Isso eu acho que é um Quantos fato, minutos Rogério. eles estiveram juntos no campo? Poucos, mas foi o suficiente para ser o ataque do Não, o Cruzeiro. ataque, eu acabei de te dizer. O ataque está coberto com 5v4. Não estou entendendo. Aonde está a vantagem do Cruzeiro? Aonde está a vantagem? Onde o Cruzeiro teve vantagem naquele ataque numérico em algum momento? Uma bola controlada por nós, que o Michel arrisca uma jogada individual, e no momento do contra-ataque, o contra-ataque eram 4 do Cruzeiro contra 5 do Bahia. Em nenhum momento teve descoberto, em nenhum momento o Cruzeiro venceu o jogo por um contra-ataque bem executado contra a gente. E na questão do primeiro perde pressão, né? No primeiro perde pressão, todo mundo foi para a área, os jogadores estavam bem compostos na marcação. O jogador sai com a bola dominada para o ataque, nós conseguimos recompor a linha bem feita, 4-1 com o Jean por aqui. O Jean vai na cobertura do Juba fazer, como a gente sempre faz, sem problema nenhum. Eu já te expliquei inteira a sua questão, eu não sei mais o que você quer debater comigo sobre isso.
se você entende que a entrada de Cauli no lugar de Sanabria... Eu entendo que a entrada do Cauli no lugar do... O Cauli é um jogador de maior conhecimento do que o próprio Sanabria. Em matéria de recomposição, ele recompõe igual ou melhor do que o Sanabria. Igual ou melhor que o Sanabria em matéria de recomposição e compreensão do sistema de jogo. A minha pergunta era se eu só acho que foi correto. Então, tudo bem. Tá Obrigado. bom, beleza. Boa noite, Rogério. Bom dia, nação tricolor. Que Deus abençoe teu dia. Eu sei que do lado esportivo está sendo um dia bastante pesado. Está sendo um dia de frustração. Começou ontem, após o jogo. Depois daquele vexame, depois de Rogério Ceni, esse entregador de camisa, desconfigurar o time. O Bahia, sim, realmente estava em um bom jogo, estava em uma pegada boa, me surpreendeu, porque eu cheguei a pensar que o Cruzeiro ia massacrar o Bahia, mas o Bahia massacrou o Cruzeiro, teve a maior posse de bola, mas como eu digo aqui, posse de bola não ganha jogo. Toque bonito não ganha jogo, porque parece que esses atletas treinados para chegar ali na frente do gol, como o Matheus Sanabria teve várias oportunidades, aliás, uma baita de uma partida desse jovem ontem, dessa contratação, entende? Mas, querido, clareou tamanca, e o Bahia não sabe fazer isso. O Bahia não sabe, o Gabigol fez uma cobrança de falta no meio de campo, todo mundo viu aquilo ali, o Bahia tomou um gol, apesar que foi um golaço, mas um gol de vazas, de campeonato de vazas. Que o cara recebe a bola, dá 2 toques, dá 3 e tapu. Gabigol, que eu não sei nem qual foi o último gol dele, o Bahia deu esse privilégio de ele voltar a marcar. Mas culpa de quem? Culpa do senhor Rogério Ceni, esse fraco, arrogante, que não respeita a imprensa baiana, mas vocês têm que receber o bambu de vocês mesmos, sabe por quê? Porque quando ele consegue iludir, como na Copa do Nordeste, aí você... Ei, desperta. Na imprensa de São Paulo, ele ia pegar direitinho. Parabéns ao repórter, o garoto Matheus. Só que ele conseguiu crescer diante do garoto. O garoto ficou... Por quê? Porque o senhor Rogério não respeita a pergunta das pessoas. Perguntar, querido, não ofende, não. Não ofende. Agora, eu pergunto a você, Cadu. Até quando a gente vai suportar Rogério Ceni? Porque se vocês têm o padrão de vocês não demitir treinador, para que fazer um contrato de 2, 3 anos para um treinador que não está rendendo nada? Porque se o grupo veio para aqui para nós ser campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, volta lá para o teu país e devolve o nosso Bahia. Porque sem vocês a gente ganhava isso aqui. E outra, eu vou trazer a coletiva dele aqui, as perguntas que são feitas, quando dizem assim, se você tivesse um elenco mais cheio, você não teria essa preocupação dos atletas que estão no DM. E ele ali tenta maquiar, sabe por quê? Porque o elenco chuto, como ele gosta, de no máximo 22 a 24 atletas, 9 está no DM. E com David Duarte ontem se contundido, são 10. É por isso que esse elenco está estourado, é por isso que esse elenco não está aguentando. Sabe por quê? Porque aqueles 11 titulares dele é o amor da vida dele. Não troca, não muda, a não ser se precisar por causa do DM. Como hoje o nosso Nicolas Acevedo está no lugar ali de quem? De Caio Alexandre, praticamente. Aí eu lhe pergunto, eu te pergunto, se contundiram 9, não foi? Rogério Ceni não tem coragem de colocar a base. O Corinthians bota, o Internacional bota, o Grêmio coloca. Pega lá na base e coloca.
O Bahia não tá. O Bahia não, Rogério, não tá pronto. Porque não tá pronto é você, cara. E as mesmas substituições, isso aí já é rotineiro. Agora, pro jogo do Fluminense, cabeu ele colocar o garoto, não foi o atacante? O João, não foi? E ontem ele nem levou o menino pro banco. Ontem ele nem relacionou o menino para a partida. E quando ali saiu o William José, era jogo pro menino. Ele coloca um Caulinho que não serve nem mais para marcar o campo. Que esse Caulinho ficou em 2023. Depois da promessa do Palmeiras, esse menino não rendeu mais o futebol. E ontem é aniversário dele. Entrou em campo aqui para fazer a falta e tomar o segundo gol, a virada. Uma virada. O Bahia dominou o jogo, não foi? Parabéns. Mas quem ganhou? Quem ganhou o jogo, Rogério Ceni? E outra pergunta. Você pode passar o que pro torcedor nesse restante de temporada e tal? Se jogarmos como hoje, eu passo pro torcedor a confiança de podermos alcançar o objetivo. Mentiroso! Porque se você jogar como ontem, o Bahia vacilar vai cair para a segunda divisão. Porque você só tem 37 pontos. Mesmo com 2 jogos a menos. E agora tem 3 jogos dificílimos. Na verdade 4. Ceará, Vasco, Palmeiras e Flamengo. 2 fora. 2 fora. E 2 dentro de casa. Vamos ver se ele consegue queimar minha língua e ganhar 12 pontos aí. Ganhar o Palmeiras novamente, porque ganhamos no primeiro turno. Outra coisa que eu vou falar aqui, torcedor. Observe como é um time pequenininho como Confiança, como o Bahia agride. E observe quando é um time do tamanho do Bahia, o Bahia se apequena. Se inscreva no canal, vamos ouvir a coletiva desse horroroso, fraco treinador. Lembre de raça e tradição do Nordeste, eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Conhecido como esquadrão, azul, vermelho e branco é a minha cor. Vacilão, vacilão. Bahia minha pureza, Bahia minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Fuja do Bahia minha pureza. Corre do Bahia meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça aí. De raça aí, família de raça e tradição. Do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é minha cor. Vacilão, Bahia minha pureza, Bahia minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Fuja do Bahia minha pureza. Corre do Bahia meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça aí. E tradição do Nordeste eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Poema e tradição de raça aí. Marcelo Tricolor, o polêmico.